De uma das principais peças do Grêmio para a Série B, a personagem principal de uma polêmica envolvendo o jogador e o clube. O retorno de Ferreira aos gramados não tem data para acontecer. O atacante não atua desde o dia 15 de abril devido a uma lesão muscular. Enquanto isso, o camisa 10 buscou uma terapia alternativa envolvendo células-tronco, fato que não agradou em nada o departamento médico do clube. O tema, inclusive, já foi tratado em outro episódio aqui do nosso podcast, caso você tenha perdido. A situação fez com que o Grêmio emitisse uma nota em que descarta esse tipo de tratamento, mas respeita a decisão do jogador. O tricolor ainda informou que novos exames foram feitos nos últimos dias e constataram a presença de uma hérnia inguinal direita. O jogador passou por cirurgia recentemente. Protocolar ou não, o texto personificou um certo desconforto envolvendo ambas as partes. Essa não é a primeira polêmica envolvendo camisa 10 na arena. Sobre os bastidores do caso entre Ferreira, departamento médico e Grêmio, o Direto ao Ponto conversou com a setorista do Correio do Povo, Mauri Dornelles, e também com o colunista do jornal, Hilton Mombach. Neste primeiro momento, conversamos com a Mauri, que trouxe as primeiras informações sobre o tratamento de Ferreira. Eu sou Arthur Ruschel. Essa especulação, essa informação de que o Ferreira estaria fazendo um tratamento em separado com o que ele vinha passando pelo departamento médico do Grêmio. Então, Arthur, a gente já tinha feito uma matéria na semana passada, né? Sem ser agora, de todo o que aconteceu, né? Que todo mundo ficou sabendo, a gente já tinha feito. Mas acredito que ela não tinha revelações tão fortes ainda, né? Já se sabia que ele estava fazendo esse tratamento. A gente, digo eu, né? A reportagem ficou sabendo dessa insatisfação na última semana, antes da partida contra o Cruzeiro, naquela semana de preparação. Acredito que foi ali pelo início da semana passada, quando a gente fez a matéria pro Correio do Povo. E já se sabia dessa insatisfação do Grêmio, né? As fontes chegam pelos mais diversos locais e já se sabia internamente que estava uma situação desconfortante, assim, a gente assistindo os treinos, o Ferreira estava sempre na academia, ou na academia não, né? Na fisioterapia, na verdade, lá dentro, a gente assiste ali de cima de um container, né, alto que tem no CT, a gente perguntava sobre ele, se ele estava na fisioterapia e tudo mais. E aí a gente vai atrás das informações, né, a reportagem vai atrás da informação, e em dado momento a gente indo atrás, eu indo atrás, né, no caso, para saber mais sobre ele, me falaram a seguinte frase: se quiser saber sobre ele, tem que perguntar pro médico dele. Eu disse: o médico dele é o médico do Grêmio, né? Ora bolas, estou indo atrás do departamento médico. E não, ele tá fazendo um tratamento fora, com células tronco e tudo mais. E aí, no tom da conversa com as pessoas, tu sente que não tá tudo bem, né? E aí a gente fez essa primeira matéria do Correio falando. Outros já se estava falando que ele estava fazendo esse tratamento com células tronco, mas, a princípio, o que se estava falando, né, os colegas, a imprensa como um todo, parecia uma pauta positiva. E lá dentro do Grêmio não estava nem um pouco positiva a situação, assim. E no CT, Mauri, tu que tem acompanhado o dia a dia no CT, tu antes colocaste que o Ferreira, vocês viam ele fazendo a parte física na academia, mas como é que estava o ambiente dentro do CT, assim? A gente sabe que tem o Kahneman, o Edilson, que fazem trabalhos separados, e o Ferreira estava na academia, mas, de certa forma, como é que estava o ambiente, assim? Ele entrava dentro do gramado, ele ficava só na academia, ele não aparecia muito? Ele estava... Eu falo academia quando eu me refiro a tudo que está lá dentro, né? Mas lá é o departamento médico, fisioterapia, tudo está dentro do CT. Ele estava na físio sempre. A última vez que vimos o Ferreira foi no dia 20 de abril, foi ali antes do jogo contra o Guarani, que é quando o Grêmio ganha, né, de 3-0, 3-1, se não me engano. O último jogo do Ferreira foi contra a Chapecoense, dia 15. Então é no dia 20, que é o treino que ele sente. Assim, o ambiente no Grêmio, que a gente vê, ele é bom. Ele é bom, o tratamento, o jeito que a gente é recebido é bom. Esse ambiente, como a gente não tá dentro do DM, né, não tá dentro da fisioterapia, a gente não sabe o que se passa lá dentro. Mas assim, dentro de campo, ali o que a gente consegue ver dos treinos é muito tranquilo, assim, né? Claro, depois de uma derrota, normalmente não é. Às vezes o pessoal tá mais compenetrado. Mas o que a gente consegue assistir dos treinos do Roger é que tem bastante trabalho, assim, né?
O Roger é um treinador que dá o treino mesmo, ele não fica sentado observando, ele participa de tudo. O aquecimento, que é a parte do bobinho, né? É a parte que os jogadores conseguem brincar mais, então é muito tranquilo, eles brincam, riem, são amigos todos ali, então essa parte que a gente consegue ver é tranquila, de jogador com jogador. A gente não consegue conversar pessoalmente com eles, né? Então o que a gente vê é tranquilo, o Kahneman quando tá correndo, o Edilson quando tá correndo, os jogadores entre si não fica esse clima. Uma pergunta importante que eu queria te fazer, Mauri, tua relação, que tu colocaste que o staff do jogador veio depois conversar contigo sobre a informação, de onde tinha saído essa informação que tu tinha conseguido. Mas não é a primeira polêmica que o Ferreira se envolve dentro do Grêmio. Às vezes teve polêmicas envolvendo a renovação de contrato, muito relacionadas ao staff e ao departamento de futebol do Grêmio. De que forma o staff do Ferreira também tem um pouco de responsabilidade em toda essa polêmica envolvendo esse tratamento? Óbvio, a gente só fala do Ferreira, departamento médico e o tratamento, mas de que forma o staff do jogador também tem algum tipo de responsabilidade? Acho que tem duas versões, né? A do staff e a do Grêmio. O que para mim parece é que o Ferreira vira uma instituição dentro da instituição, né? Ele vira tudo que refere a ele por ter esse histórico da renovação do ano passado que não aconteceu, da outra lesão, enfim. Já não é uma relação que tá limpa, né? É incidente esse tipo de problema. O que eu acho, que eu converso com os colegas, o que a gente entende, é que o staff dele não tá errado em procurar o que acham que é melhor para ele, né? Se eu fosse empresária, eu também ia procurar o que eu acho que é de mais de ponta no mundo para o meu atleta, porque eu, empresário, vivo do atleta, o atleta vive de si, do seu corpo. Isso não é um problema. O problema é que o Ferreira é um empregado de uma instituição e, desta forma, ele precisaria cumprir essas medidas dentro da instituição, pelo menos. Só que o que acontece? Dentro da ética médica, o paciente ele pode escolher o seu tratamento, né? Então, o DM do Grêmio, enquanto médicos, não podem proibi-lo de procurar um tratamento novo, né? O paciente pode escolher, eu quero me tratar ou eu não quero me tratar. Eu quero falar sobre isso ou eu não quero falar sobre isso. O paciente que escolhe, né? Todos nós, quando estamos doentes. Acredito que o staff dele não está errado em procurar um tratamento que eles acham que é melhor, que é mais tecnológico, enfim. Mas deveria ter essa conversa, talvez esse acordo muito estabelecido para que, obviamente, a gente fica contente quando conseguimos dar um furo jornalístico, mas a gente não fica contente com uma crise. Eu não fico, pelo menos. Mas eu acho que faltou uma estratégia de posicionamento de ambas as partes juntas para não criar ruído. Porque agora cria um ruído médico, cria um ruído sobre a reputação do staff do Ferreira, cria um ruído sobre o Ferreira, vai diminuir os problemas, né? Tudo é comunicação. Então, se o staff se comunica de uma forma, né, individualmente com cada jornalista, se o Grêmio, a gente tem que ir atrás. Enfim, são vários ruídos. Num momento que não é bom, essa temporada não vai ser boa em momento nenhum, porque é de Série B, mas ela fica um pouquinho mais complicada porque tem uma questão política muito latente, né? Mauri Dornelles, muito obrigado pela tua disponibilidade, bom trabalho para ti, tenha uma ótima manhã, um abraço. Abraço, Arthur, muito obrigada. Agora, você confere a entrevista com Hiltor Mombach, colunista aqui do Correio do Povo. Então, Hiltor, o que é essa polêmica envolvendo o departamento médico do Grêmio e o atacante Ferreira diz sobre todo esse cenário dentro do clube? O Grêmio, como qualquer outro clube de futebol, o Grêmio tem regras. Algumas dessas regras nós desconhecemos. O Grêmio tem regras para contrato de imagem muito claras, não é? E tem regras para o departamento médico. Quando um jogador decide, por conta própria, buscar médicos de fora do clube, ele tem que fazer um comunicado ao clube, porque ele passa a ser responsável pelo que está acontecendo. Pois bem, o que o Ferreirinha fez? Influenciado certamente por alguém, ele procurou alternativas fora do Grêmio. É do direito dele, obviamente, não é? O Grêmio,
ao se manifestar, Ciro Simoni, que é o chefe do departamento médico, ao se manifestar sobre o assunto, ele foi muito claro. Ferreira não tinha nada quando começou o tratamento. Saiu do tratamento com alguma coisa. O que o Grêmio fez? E é a informação que eu tenho. Depois do Ferreirinha ter procurado os médicos fora do clube, o Grêmio se deu conta e mandou que o Ferreirinha assinasse, então, um termo de responsabilidade. E o Ferreirinha assinou ontem, ou nesta semana, depois de fazer o tratamento já. Nós estamos diante de um fato claríssimo, o Grêmio está se resguardando. Vai que deu uma zebra nisso? Vai que o jogador fique um tempo impedido de jogar, que eu não acredito, mas é o que o Grêmio deve supor. Vai que se entra na justiça contra o Grêmio, culpando os médicos do Grêmio, e o que acontece? Não, a conta não é do Grêmio. Essa conta é do Ferreirinha e de quem indicou esse procedimento médico fora do clube. Me parece absolutamente normal. O que eu achei que não aconteceria é a nota oficial do Grêmio dar conta de que em procedimentos anteriores o jogador não tinha nada e agora tem. Eu não acho que o Grêmio esteja promovendo uma acusação. Não, o que ele está fazendo é o seguinte: os nossos procedimentos eram uns e estes procedimentos são diferentes. E isto acarretou um problema e que talvez resulte em cirurgia. Não é? O Grêmio está se resguardando por quê? Já tem um tempo, né? O Grêmio houve um problema de uma cirurgia de um jogador que ficou inutilizado para o futebol e o Grêmio até hoje está pagando essa conta, não é? E o Grêmio não quer pagar essa conta porque a conta do Ferreirinha, o salário do Ferreirinha é alto hoje. E se o Grêmio tivesse que pagar alguma conta, seria altíssima, muito maior do que esse jogador que ele está pagando até hoje, não é? E pelo que eu soube, o Grêmio já teve jogadores que fizeram esse tipo de procedimento, mas comunicaram o clube. Então o que o clube queria é um comunicado oficial, ponto, tem. E outra, dizer ao jogador o seguinte: tu cometeste um equívoco e agora tu vai passar por uma cirurgia, talvez demore mais tempo para te recuperar. Esse foi o aviso do Grêmio, simples assim. Essa não é a primeira polêmica envolvendo o Ferreirinha, não só o Ferreirinha, mas o staff do Ferreirinha e o Grêmio. De que forma tu analisa, Hiltor, a responsabilidade, não só do departamento médico, mas a responsabilidade também do staff do Ferreira? Porque como tu colocaste antes na nossa primeira pergunta, alguma influência o Ferreira teve para buscar esse tratamento. E claro, ele é livre para buscar o melhor tratamento, assim como os empresários, o staff também são livres para buscarem o melhor tratamento para o Ferreira, que é um dos, vamos dizer assim, um dos produtos do staff, né? Há jogadores que descobrem, com o andar da carruagem, que seus procuradores, advogados ou empresários mais atrapalham a carreira do que ajudam a carreira. E, no meio do caminho, acabam trocando. Nós temos alguns empresários conhecidos que têm boa ligação com o Internacional e com o Grêmio e que são empresários já consagrados e com uma boa base de dinheiro, não é? Esses não apressam. Eu vou citar um nome, Gilmar Veloz, tá bem? Tu nunca vai ouvir que o Gilmar Veloz intercedeu, pressionando o clube a tomar alguma atitude, e nem ele faria esse tipo de recomendação. Ele diria ao Ferreirinha: segue os procedimentos do clube, porque é assim que eu faço, tá entendendo? Mas há empresários, eu não vou falar do caso do Ferreirinha, eu vou falar num caso geral. Há empresários onde o jogador surge como uma mega-sena na vida deles. Eles estão ali
buscando um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e de repente aparece um jogador. Em muitas vezes, esse jogador é indicado por alguém do clube, lá de baixo. Não no Grêmio, em Cabul. É indicado, e aí ele acaba empresário o jogador desponta. Vamos lembrar agora especificamente Ferreirinha, que há 3 anos Ferreirinha não era ninguém. Não era ninguém, literalmente ninguém. Hoje o Ferreirinha tem um valor de 8 milhões de euros, 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, se voltar a jogar como ele jogava. Aí o empresário tem um jogador desses, que é uma mega sena, e percebe que o jogador está perdendo valor, primeiro na Série B, e segundo porque não vem jogando. Então vamos apressar essa recuperação para tentar colocá-lo na vitrine para vender, porque eu quero o meu dinheiro. Ele não está pensando no jogador. Eu não estou falando especificamente do Carlos Ferreira. Eu estou falando que há empresários que não pensam no jogador. Eles pensam no que eles podem arrecadar com isso. E pressionam por renovação, pressionam por venda, e muitas vezes o clube é obrigado a vender o jogador, como o Grêmio já fez com meninos, e não vai muito. O jogador sai, não tem ambiente lá fora, acaba voltando para o clube, não é? E tem, às vezes, a carreira toda prejudicada, uma carreira toda prejudicada. Não é? Então, o que me parece que há jogadores que seguem um ritual familiar, com o pai e a mãe por trás, dizendo, olha, vai por aqui, tu vai por aqui, segue o clube. Porque Grêmio e Internacional, agora especificamente, são 2 clubes que cuidam da carreira dos seus jogadores. E cuidam muito, e preservam, porque eles têm lucro com isso. Eles jamais vão querer prejudicar um atleta seu. Muitas vezes eles demoram em dar o aumento que o jogador merece ou mereceria, não é? O Grêmio já cometeu equívocos em anos anteriores, e o maior dos equívocos do Grêmio foi com o Ronaldinho. O Ronaldinho ganhava na época 40 mil reais, e o Grêmio mandou desembarcar a Mato e a Estrada ganhando 200 mil dólares cada um. Aí o Assis foi, pressionou, e o Grêmio não, porque é isso. Ah, é? Então, vamos fazer valer uma cláusula aqui, onde ele pode assinar com outro clube, e deu no que deu, a história que todo mundo conhece. E o Grêmio comete, às vezes, esse equívoco. Mas nada que se o empresário... Tem uma palavra chamada bom senso. Nada que o empresário chega, olha aqui, poxa, então vamos ver aqui na frente, daqui 6 meses e tal, não sei o quê. Eu acho que o jogador tem que se cercar melhor, ver quem ele quer. Porque o mundo hoje não é só de empresário. Tu tem empresário, que é uma coisa. Tu tem procurador, que é outra coisa. Tu tem advogado, que é outra coisa. Tu tem assessor de imprensa, que é outra coisa. É um pacote gigante que vem amparando o jogador. Eu acho que o Grêmio tem... Os jogadores, esses jovens, têm que se cercar das pessoas certas, porque senão eles têm a carreira prejudicada. É possível tratar culpados nesse fato do Ferreira, Hiltor? Não. Me parece muito claro que o jogador deveria ter comunicado o clube. Isso me parece claro. Ter feito uma reunião com o departamento médico do Grêmio, inclusive com a presidência, com o Denis Abrão. Olha, pessoal, eu tenho recomendações para procurar um tratamento fora do clube, e eu gostaria de saber o que vocês acham. Se ele ouvisse, se o que dissesse não servisse, ele diria, olha, eu vou procurar mesmo assim. O que eu faço? O senhor assine aqui dizendo que está procurando serviço por tua conta. Estaria tudo bem. O Ferreirinha está conseguindo complicar uma situação desde o tempo em que ele saltou das categorias de baixo para os profissionais. Aí a primeira coisa foi um aumento. Era um aumento. Um aumento. Aí, bom, não tem aumento, então eu vou assinar com outro clube. E aí o Grêmio, a multa rescisória pequena, obrigou... Pequena, 8 milhões de euros. Eu não sei se ele vai ser vendido por 8 milhões de euros pela bola que ele está jogando agora. Eu tenho certeza que não.
E aí o Grêmio se viu obrigado a renovar e ele está ali. A impressão que eu tenho é o seguinte: o Grêmio ficou com ele para não perder dinheiro e para vender, para ganhar alguma coisa. Porque o Ferreirinha, dos 4 ponteiros esquerdos que o Grêmio teve, ele joga menos que o primeiro, que é o Pedro Rocha. Ele joga menos que o segundo, que é o Cebolinha. Ele joga menos que o terceiro, que é o PP. Ele é o mais razoável deles todos, não é? O que o Grêmio fez é o seguinte: nós não vamos dar de graça. E a questão da multa rescisória, não apareceu nenhum clube pagando a tal da multa rescisória de 8 milhões. Então o Grêmio, eu não vou dar de graça também. Eu vou querer alguma coisa. Até quando vai essa relação, não sei. Porque eu não tenho a convicção hoje de que ele volta, quando volta, se ele é titular. Eu não tenho. A convicção que eu tenho hoje, que o jogador para jogar pela esquerda é o Biel, o Gabriel, que é mais jogador do que o Ferreira, é mais participativo do que o Ferreira. E eu também não tenho convicção, ou eu não tenho todos os nomes que ajudaram a derrubar os treinadores anteriores por querer praticar um futebol só ofensivo. Ou seja, marcar não é comigo. Eu só quero atacar. Não é? Eu não sei, talvez Ferreira esteja nesse grupo. Não é? Porque o que se percebe no time de Roger é um grupo, eu diria até participativo demais, se isso pudesse acontecer. Porque o que nós vimos, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, foi o Elias jogando de bengala atrás dos laterais e o Biel fazendo o mesmo. Não é? Aí é um equívoco do Roger. Mas o que eles estão dizendo para o torcedor é o seguinte: nós estamos cumprindo uma função tática de garantir o sustentáculo defensivo do Grêmio. Por isso que o Grêmio está tomando poucos gols. E eles deveriam jogar mais ofensivamente. Então eu acho que o Ferreira, com o andar da carruagem, quando o Roger acertar todas as peças, o Ferreira vai ser reserva do Gabriel. Vai perder a posição dele. Ou vai lutar muito para recuperar a posição. Alguém deve dizer para o Ferreira, eu não sei se é o empresário dele, os amigos dele: olha, Ferreira, tu é o novo Garrincha, só que jogando pela esquerda. O Ferreira é o Ferreira, o Ferreirinha. Repito, ele é dos 4 que já passaram por aí, ele é o mais razoável de todos. Se há alguém errado nesta história especificamente, me parece que é o Ferreirinha. Hilton Mombach, muito obrigado pela tua disponibilidade e um bom trabalho para ti. Obrigado pelo convite. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts, ou em qualquer tocador de podcast do seu celular. A apresentação foi de Arturo Ruschel, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Até mais!